Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Podcast NA. Nesse episódio, vamos contar um pouquinho da história de um instituto que vem ajudando a conciliar produção agropecuária e preservação ambiental em um dos biomas mais exuberantes e intrigantes do Brasil. Estamos falando do Pantanal e estamos falando do programa Felinos Pantaneiros. Vamos mostrar também como a iniciativa privada está se envolvendo nessa iniciativa. A General Motors, por exemplo, acaba de anunciar a ampliação do seu apoio ao programa Felinos Pantaneiros. Para essa nossa conversa, convidamos o Coronel Ângelo Rabelo, presidente fundador do Instituto Homem Pantaneiro, e com a gente também o Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM para a América do Sul. Senhores, sejam muito bem-vindos, prazer tê-los aqui com a gente no Podcast NA, e obviamente a gente quer entender a importância desse trabalho, e mais do que isso, é entender como é possível conciliar preservação ambiental com produção, e de que forma as empresas, enfim, a iniciativa privada pode de fato se envolver nessa questão toda da preservação consciente, da preservação com produção conciliada. E a minha primeira pergunta é exatamente essa: como conseguir preservar e produzir, como manter ou como conciliar essas duas coisas? É possível? Começo com você, Coronel. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Bom dia aos ouvintes. Sua pergunta é oportuna, porque é muito importante. Você até falou da exuberância do Pantanal. É um dos ambientes no mundo, né, a maior área contínua úmida do mundo, e ela tem uma história de ocupação de 300 anos e ainda tem uma das maiores populações silvestres de biodiversidade do mundo. Então, ela já, por si só, ela já demonstra que essa relação homem-natureza, ela necessariamente não precisa ser pautada somente por máquinas, mas por um pacto que é o que aconteceu no Pantanal. Então, nós temos hoje, de fato, uma população saudável de muitas espécies, entre as quais as onça-pintada, e detém um rebanho de quase 2 milhões de indivíduos, esse inclusive crescente, principalmente pelo período de seca. O Pantanal perdeu nos últimos 3, 4 anos quase 40% do seu espelho d'água, então isso volta aos tempos de grandes áreas de produção e, com certeza, esse número deve voltar aí ao patamar dos 3, 4 milhões. Então, você ter espécies silvestres em produção no ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma evidência de que é possível conciliar a produção e a conservação. Ô Nelson, da mesma forma, a pergunta para você: preservação e produção é possível? E por que se envolver nesse projeto? A General Motors está participando dele, com que intenção, Nelson? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Um prazer falar contigo e com a audiência aí do Notícias Agrícolas. O apoio da GM a iniciativas de conservação e preservação da biodiversidade, como é o caso aqui do Projeto Felinos Pantaneiros, ele acompanha a nossa visão de um futuro sustentável, né? A GM tem a visão de um mundo com zero acidentes, zero emissão e zero congestionamento, né, a partir da eletrificação da mobilidade. E para nós, o compromisso com a sustentabilidade, ele extrapola os produtos e operações, né, e engloba também a proteção ao meio ambiente e o trabalho junto às comunidades onde a empresa está inserida. Então, participar, né, nos envolvermos com esse projeto, ele está totalmente sintonizado, né, com essa perspectiva de futuro, né, que a GM tem, e esse apoio, ele está muito alinhado também com as metas globais, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por exemplo, o Projeto Felinos Pantaneiros, ele está alinhado ao ODS 15, né, que trata da proteção e recuperação dos ecossistemas. Então, para nós, é uma alegria poder participar e apoiar um projeto tão importante que está contribuindo, exatamente como disse o Coronel Rabelo, para minimizar aí conflitos de produção e permitir com que a gente consiga preservar os grandes felinos, convivendo de forma amigável e sustentável com a produção agrícola e pecuária na região. Muito bom. Antes da gente entender o que está sendo feito para
manter ou para fazer essa conciliação? Coronel, eu queria entender um pouquinho da história do Instituto Homem Pantaneiro. Como é que começou e por que se iniciou esse trabalho e a criação do Instituto? Alexander, quero cumprimentar também o Nelson, uma parceria que muito nos orgulha, principalmente pela velocidade e pela relação de respeito que está sendo construída dia a dia. E a história do Instituto Homem Pantaneiro, ela completa 20 anos nesse ano, de 2022, e ela antecede a 20 anos por o privilégio da Polícia Militar de trabalhar e atuar no policiamento ambiental, na Polícia Florestal, tendo vindo nos anos 80 para a criação da unidade, e enfrentamos ali um dos maiores crimes que o Pantanal já sofreu ao longo da sua história, que foi uma década de caça furtiva do jacaré. Mais de 3 milhões de indivíduos foram mortos para pele indo para o mercado internacional, mais de 2 araras azuis, mais de 1.000 onças pintadas. Tudo isso trouxe um grande prejuízo ao bioma e nós ali na Polícia Militar combatemos e conseguimos controlar totalmente a situação. Ao final, já na condição de oficial-coronel, eu tomei a decisão de continuar trabalhando no Pantanal. Nasce a ideia da criação do Instituto e o nome ele já é autoexplicativo, porque esse que a Polícia Militar recebeu, ele nos dava, o Estado, o salário, e deu o desafio de nós reunirmos a estrutura, aviões, tratores e até armamento que foi fornecido pelos homens pantaneiros que sentiam ameaça na caça e que foram responsáveis pelo nosso sucesso. Então, o nome ele traz uma manifestação de respeito ao homem pantaneiro, e dentro desses desafios do Instituto, nós temos hoje um conjunto de quase 300 mil hectares de reservas que nós mantemos, inclusive com muitas onças, onde estudamos toda a parte de biologia, mas, ao mesmo tempo, convivemos com o homem pantaneiro e os seus desafios. Um deles é justamente o prejuízo que ele sofre quando tem gado, xilofilha, no período de parição, atacado pela onça. Então, nós vamos percebendo essa necessidade, começamos a montar um time, liderado hoje pelo Diego Viana, nosso veterinário, hoje com mais 2 veterinários, 3 veterinários, que busca, através de técnicas como cerca elétrica, sistema de luzes, minimizar esse prejuízo. Nós consideramos que ele é normal quando está na faixa de 1 a 2% de perda. Você que fala com muitos agricultores vai entender isso. Então, você criar gado no Pantanal, a relação com a onça faz parte do cenário da paisagem. E o que a gente trabalha justamente com esse programa minimizar esse prejuízo para que o proprietário não tenha a triste decisão, que foi histórica, de mandar matar a onça, né? Então, nós estamos trabalhando fortemente para que o prejuízo seja minimizado. E como é que está sendo essa relação com os fazendeiros, com os produtores da região? Ela está bem estabelecida e é uma parceria que realmente se consolida a cada dia, Coronel? Alexander, esse é o nosso maior desafio, acho que talvez maior do que o da onça, é o diálogo. E nós temos tido aí, eu tive uma história muito positiva com os homens pantaneiros, com as fazendas, trouxe isso para a minha instituição e faz parte da estratégia onde a proteção do homem e da sua história, ela é o pressuposto para proteger a onça. Então, nós temos encontrado as porteiras abertas, fizemos uma parceria, graças a esse apoio da GM, agora muito importante, uma parceria com a BPO, que é a pecuária orgânica, lá com o Eduardo Cruzeta. Isso traz aí mais 1,5 milhão de área em fazendas, que vai nos permitir ajudar esse proprietário rural, o pantaneiro, a esse conflito, administrar esse conflito. Ao mesmo tempo, Alexander, quero colocar aqui em primeira mão, eu já estive conversando isso com o Nelson, inclusive, nós estamos trabalhando, além da carne orgânica,
nós estamos avançando fortemente no modelo de verificação de biodiversidade, onde nós possamos, junto com parceiros estratégicos, com a JBS, os grandes compradores, valorar ainda mais essa carne que vem de locais onde você tem espécie ameaçada como a onça, ou seja, o proprietário precisa ter, do alto custo do Pantanal, o proprietário precisa ter esse custo compartilhado com a sociedade, já que não é justo que ele absorva sozinho esse impacto oriundo do prejuízo que ele toma com a onça pintada. Legal, já já a gente amplia esse assunto que muito nos interessa aqui, Coronel, mas antes eu queria entender do Nelson esse anúncio que foi feito recentemente sobre a ampliação do apoio da GM ao programa Felinos Pantaneiros. Como é que funciona esse apoio? De que forma vocês estão interagindo aí com o programa, Nelson? Excelente, Alexander. Nós agora, nesta segunda-feira, nós estivemos com um grupo de mídias brasileiras lá visitando o Pantanal e conhecendo em loco uma das fazendas onde o programa Felinos está atuando, que é a Fazenda Alegria, no coração do Pantanal da Ecolândia, e lá tivemos a oportunidade de entregar a segunda picape IS-10 E71 ao projeto. Então, havíamos entregado uma no início do ano e agora entregamos a segunda picape. São picapes novas, né? As E71 são picapes com tração 4x4 e que permitem e que dão, né, ao projeto mais mobilidade e flexibilidade e a capacidade de chegar de forma ágil aos rincões mais inóspitos do Pantanal, né? Isso facilita a mobilidade das equipes. No total, entre apoio financeiro e as duas picapes cedidas, nós estamos investindo R$1 milhão da General Motors nos 2 primeiros anos de parceria com o IHP. Acentuo aqui que este é um projeto de longo prazo, né? Essa é uma parceria de longo prazo. Então, temos esse investimento inicial aí na faixa de R$1 milhão, mas vamos continuar investindo ao longo dos anos para apoiar esse projeto, que é um projeto muito importante, porque, como bem mencionou o Coronel Rabelo, nós estamos aí avançando muito nessa questão da integração, né, com as fazendas, com a pecuária, e também temos que entender que os benefícios dos projetos envolvem também as comunidades ribeirinhas, né? Ele tem um impacto social e cultural no Pantanal, né? Então você tem todas as atividades educativas de conscientização que são feitas com os profissionais das fazendas, né, e também com as comunidades ribeirinhas, né? E o IHP tem a oportunidade aí de apresentar informações, né, sobre o comportamento das onças, o uso, né, e a ocupação do bioma Pantanal e também de abordar estratégias de convívio seguro e sustentável. Então, tanto para preservar a vida das pessoas quanto para minimizar aí os prejuízos, como bem ressaltou o Coronel Rabelo. Então, para nós da GM, é uma alegria e um orgulho estar participando de uma iniciativa tão importante, né, e nesse bioma tão importante que é o Pantanal. Enquanto você falava, Nelson, a gente mostrou a imagem de uma picape, da picape sendo entregue. Vou pedir para o Renan colocar essa imagem de novo, para mostrar que realmente foi a entrega feita agora, recentemente, certo? Isso, foi nessa segunda-feira, na Fazenda Alegria. Fazenda Alegria é a fazenda do Inheco, né, que foi que dá nome para esse Pantanal da Ecolândia. São várias regiões, né, dentro do Pantanal. Uma delas é o Pantanal da Ecolândia, que fica ali atravessado ali pela Estrada Parque, a Transpantaneira, que liga Miranda a Corumbá. Então, nós fomos até lá para visitar e conhecer como o projeto está ajudando a Fazenda Alegria a minimizar esse conflito, né, com as onças e minimizar os impactos, né, de perda de rebanho pelo conflito com as onças, e fizemos lá então esse momento de levar os jornalistas para conhecer o projeto e a ação em loco do projeto, e aproveitando para entregar aí essa segunda picape, que, como eu disse, vai permitir ainda mais mobilidade para as equipes do IHP na atuação aí, tanto em terra, ali na região toda de Corumbá, quanto a atuação lá no Parque Nacional da Serra do Almolar, né, onde temos também a sede avançada do projeto, lá na reserva do Acurizal, lá no Parque Nacional do Pantanal.
É uma picape toda bonitona, né, estilizada ali, tem até uma onça no teto, enfim, que eu imagino, né, coronel, que auxilie muito o trabalho, principalmente nas regiões mais difíceis, de difícil acesso, né. Como é que é o trabalho do dia a dia de vocês, nesse projeto e, o que vocês de fato estão, tentando buscar ali, tentando entender ali? Alexander, nós ampliamos em muito a nossa capacidade operacional, né? Nós somos uma organização que, ao mesmo tempo que fala, faz, né? Não temos trégua, porque as nossas áreas são 200 quilômetros por Corumbá por água, então vamos subir para justamente as estradas das antigas fazendas, e, ao mesmo tempo, nós temos um programa e um calendário de visita a inúmeras fazendas. Ontem mesmo nós estávamos numa grande fazenda, onde eu vou te dar um número que vai te assustar. Essa fazenda tem em torno de 40, 50 mil cabeças, tinha um prejuízo anual de 1.000 cabeças para ano. E a gente conseguiu reduzir isso aí para menos de 200 nos últimos 2, 3 anos, que nós estamos trabalhando fortemente. Então, é um trabalho que ele tem um planejamento de visitas. Alexandre, eu tenho conversado com o Nelson, porque, na verdade, a mobilidade que essa caminhonete nos dá, ela se desdobra agora os 2 veterinários que estão se especializando em resgate de fauna. Nós temos muitos acidentes, muito atropelamento de animais silvestres ainda na BR-262. Então, nós temos sido acionados com muita frequência para esse resgate. E essas caminhonetes, quando vão às fazendas, nós estamos agregando um segundo programa extremamente importante para todas as propriedades do Pantanal e para o Pantanal como um todo, que é o programa Cabeceira. Então, quando a gente vai nas fazendas, também faz um diálogo forte com o proprietário, no sentido da proteção das nascentes, das matas ciliares, e se traduz num dia a dia bastante intenso. Nós somos uma equipe aí de quase 30 profissionais, incluindo uma brigada, né? Você acompanhou aí na mídia o fogo que atravessou não só as reservas, mas muitas fazendas com prejuízos, principalmente de cerca, né? Tem fazendas que queimou 70, 80 quilômetros de cerca. Então, nós constituímos uma brigada que vem trabalhando fortemente, inclusive instalamos, com o apoio da JBS de tecnologia, que está nos permitindo acompanhar em tempo real justamente os focos de fogo, e tudo isso é feito com os proprietários rurais. Não somos uma ONG que trabalha numa rota de colisão, e sim numa rota de adesão, de diálogo, porque o Pantanal é, de fato, para nós brasileiros, ainda uma grande oportunidade de a produção com a vida silvestre bastante expressiva, e sendo temas, como você acompanhou recentemente, de novelas e de muitas atividades que a sociedade brasileira conhece. Coronel, imagens do monitoramento que é feito, né, nessas onças. Como é que é esse trabalho? Como é que vocês fazem essa pesquisa e esse levantamento ele chega a que contagem aí de animais preservados? A gente viu inclusive famílias de onças ali, né, filhotinhos junto com as mães. Então, eu queria entender um pouquinho como é que é feito esse monitoramento, esse controle aí dos animais. Então, nós temos aí aproximadamente de 80 a 100 armadilhas fotográficas, essa que está sendo mostrada. Elas são colocadas de forma parelha, né, uma à frente da outra, porque os veterinários, ao longo do tempo, né, identificam a onça já pelo nome, porque a da onça, por exemplo, do nosso DNA, nos nossos dedos, são as pintas. Então, cada animal tem uma iniciação das pintas. Então, nós, com isso, conseguimos ter uma estimativa de população. Na Serra da Moléstia, sabemos que nós temos aí mais de 60 indivíduos, com um território, é um animal muito exigente, em torno de 10 a 20 mil hectares do território de uma onça pintada, para você ter uma ideia. Ela reproduz basicamente todos os anos, com 2 filhotes,
e nós temos uma população muito saudável na região da Serra do Amolar e também em alguns lugares do Pantanal. Não é uma espécie que tem dispersão em todo o Pantanal, mas em locais como a região do Rio Negro, onde foi Gravela, a região do Paiaguás, a presença dela é evidente. Nós temos hoje uma geração de imagem aí de em torno de 40, 50 mil imagens entre fotos e vídeos, que são processadas e analisadas para estimar a população e também fazemos também um trabalho nós tínhamos 2 indivíduos, hoje só um, com colar, é um processo bastante delicado de captura para colocação desse colar, que durante o animal emite sinais no sistema de GPS, satélite, e nós acompanhamos diariamente onde esse animal está, para se ter uma ideia efetivamente do território. Também analisamos, aí temos um profissional, Joares, e uma parceria com o Senap, com o Ronaldo, do ICMBio, que ajudam no processo de análise de fezes para ver a questão do hábito alimentar. Então, é um projeto que tem uma complexidade, que busca proteger a espécie e, ao mesmo tempo, entender o comportamento para ajudar o proprietário rural. Estatística aqui que diz o seguinte: na região de Miranda, lá no Mato Grosso do Sul, onde a densidade populacional das onças pintadas chega a 6,7 onças a cada 100 quilômetros quadrados. E na Serra do Amolar, que o senhor já citou aí, essa densidade é de 8,3 felinos para cada 100 quilômetros quadrados. Ajuda a gente a entender isso. É bom, é uma condição boa, é uma condição saudável, que justifica essa iniciativa de preservação? Sem dúvida, e eu até tenho brincado com o Nelson, que o Nelson tem feito um discurso ambiental que fala muito dessa questão, o fato da presença da onça pintada, ela como topo de cadeia, é um bioindicador que aquele ambiente está em equilíbrio, ou seja, as espécies que ela consome, como o porco do mato, o veado, muitas espécies estão ali, ela está em equilíbrio, e também significa que você tem vegetações e condições naturais para aquele animal sobreviva, né? Você vê que essa ocorrência de onças pintadas em outros lugares, na própria Mata Atlântica, quando vê uma onça pintada, é motivo de comemoração. Por quê? Você tem uma pressão, né, ainda mais um animal que anda muito, a chance dele atravessar uma BR ali naquela região entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo é muito grande. Então, essa população, essa densidade que você descreveu no Pantanal, é um privilégio e que, com certeza, ela redobra a necessidade de um trabalho bastante intenso, né? E, principalmente, dentro da sua proposta do programa, justamente como levar soluções ao proprietário rural para que ele possa ver na onça um ativo e uma ameaça. A GM já tem essa tradição, né, de apoiar projetos, principalmente que tenham essa pegada de preservação, né? Conta um pouquinho mais para a gente desse trabalho, por favor. A gente tem uma operação muito grande, né, no Brasil. A gente tem uma operação muito grande, são várias fábricas no Brasil, e todas as nossas fábricas estão inseridas em regiões de Mata Atlântica, né? São as fábricas aqui de São Paulo, né, São José dos Campos, São Caetano, Mogi das Cruzes, temos fábrica em Joinville, em Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, e o interessante é que 100% das nossas operações, das nossas unidades aqui no Brasil, elas já possuem a certificação do Wildlife Habitat Council, que é uma organização que atesta a sustentabilidade das operações, o engajamento com a educação ambiental e o aprimoramento da biodiversidade nas propriedades corporativas. Então, nós já somos certificados com esse certificado, né? E apenas na Mata Atlântica, a companhia ela tem mais de 50 projetos de educação, manutenção e monitoramento da biodiversidade. E nesse trabalho, nós já identificamos e mapeamos mais de 500 espécies de plantas
e mais de 200 espécies animais, entre mamíferos e aves, além, é claro, das ações de educação ambiental, que já alcançaram mais de 10 mil estudantes e professores desde 2011, né? E agora, é interessante que o ano de 2022, ele representa um marco na agenda de sustentabilidade da companhia. Nos seus quase 100 anos de atuação no Brasil, a GEME, pela primeira vez, ela passa a investir diretamente também em projetos de outros biomas além da Mata Atlântica, como é o caso do Pantanal e da Amazônia. Além desse apoio ao projeto Felinos Pantaneiros, né, que a gente iniciou agora no início do ano, a companhia também anunciou em julho a cessão de 2 picapes Chevrolet S10 e o aporte financeiro para ações, né, da conservação internacional, para a recuperação da biodiversidade na região do Tapajós, do Pará. Então, esse olhar sistêmico, né, para a conexão entre os biomas brasileiros, ele reforça as iniciativas e o compromisso histórico que a GEME tem com a sustentabilidade. E, além disso, também, esse programa dos felinos, eu devo ressaltar, ele também reforça o nosso compromisso com o agronegócio. A picape S10 é a picape preferida do agronegócio, nós temos uma longa história, uma longa tradição, né, de atender às necessidades do agronegócio, e ao apoiar um projeto que está exatamente trabalhando para poder permitir a convivência pacífica entre as populações animais, as onças, e o gado, que é uma atividade extremamente importante no Pantanal, isso é muito benéfico, porque nós estamos contribuindo, né, com o agronegócio para encontrar soluções que permitam garantir a produtividade e minimizar as perdas. Então, isso é mais também, além de todo o trabalho de apoio à biodiversidade e à sustentabilidade, é um trabalho também de continuar essa grande parceria e apoio que nós temos com o agronegócio no Brasil. Boa. Coronel, e eu entendo também que é mais do que apenas fazer o monitoramento e desenvolver manejos ali para evitar aí o conflito entre as onças e os animais de criação lá nas fazendas, né? É um trabalho de educação continuada também com os fazendeiros, a população que mora ali naquela região, enfim, é um projeto mais amplo, né? Correto, Alexander. A sua abordagem ela é muito positiva, porque existe uma relação que ela tem que romper o interesse privado, que é o interesse social. Então, o país que detém hoje uma riqueza como a nossa de biodiversidade, e a onça-pintada é um grande sim, e se a gente viajar para alguns lugares como África do Sul, Botsuana, Quênia, né, essas espécies são hoje responsáveis por movimentar um turismo de milhões de dólares nessas grandes reservas. E no Brasil, você tem um aspecto interessante, que é essas propriedades privadas. E aí, quando você tem um prejuízo, é fundamental, e eu quero voltar naquele tema que você até ficou interessado, nós precisamos agregar valor a essa carne, porque o custo de produção no Pantanal talvez seja um dos mais altos do país. Você tem aí um custo de logística. O Pantanal até hoje não tem, na sua grande maioria, energia nem comunicação. Imagine você, né? Então, hoje esse custo ele é absorvido pelo proprietário rural que vai lá contratar uma Starlink, mas você não tem comunicação e você também não tem a energia elétrica. Nós recebemos recentemente uma parceria importante do governo do estado e apoiamos, que é a Energisa, a colocação de placas solares. Então, esse custo de produção no Pantanal, quando você tira o gado, um exemplo bem clássico ali na região de Corumbá, perto do local onde nós fomos, na Curva do Leque, todo último sábado do mês tem um leilão. Então, as fazendas, às vezes, contratam as comitivas, que você conhece, viajam 4, 5, 6 marchas ao dia para chegar ao local. Muitas vezes essa viagem ela implica em perda de peso, para o proprietário vender ali o seu gado e ir para um local de engorda, porque é necessário depois que sai. O Pantanal é um lugar de cria e recria. Então, a sociedade tem que ter uma relação de contemplação com o Pantanal e, ao mesmo tempo, ela pode ajudar a valorar essa carne, que é esse esforço que nós estamos fazendo,
junto com a BPO, seja na questão da carne orgânica, mas também imagine você comer uma carne com a certeza que essa carne está vindo onde o proprietário rural tem responsabilidade socioambiental de produzir e não eliminar espécies como a onça-pintada. Então, esse processo de diálogo, como você colocou, ele é permanente, né? O Pantanal passa por uma transição de mãos, porque a reforma agrária familiar, muitos filhos já não voltaram mais para a lida, e esse novo pantaneiro que está chegando, ele precisa ser orientado, porque, como eu disse no início, o Pantanal é um exemplo muito claro de uma relação pactuada, onde o homem sofreu uma metamorfose para se adaptar ao lugar e não transformar o lugar, né? Recomendo ler Manuel de Barros, né? O Nelson anda falando que eu ando muito poeta, né, Nelson? Mas que realmente o Pantanal ele provoca essa sensibilidade, e uma das frases talvez mais emblemáticas do Manuel de Barros, ele fala: somos todos devedores dessas águas. Então, nesse processo de diálogo, Alexandre, que a gente segue, o Nelson, como um professor, estava chamando minha atenção: tem que melhorar a comunicação do IHP, nós vamos melhorar, porque, sem dúvida nenhuma, a comunicação é um pressuposto de alcançar resultados. Para entender como é que está esse processo aí de valoração da produção aí do Pantanal. Esse projeto já começou, já está sendo implementado, está em fase de discussão? Em que pé que está isso, coronel? Então, nós estamos trabalhando ainda no desenvolvimento do modelo de verificação com uma empresa que você deve conhecer, que é a AgroTools, de São Paulo. A AgroTools hoje faz um trabalho fantástico com a verificação da procedência da carne na região norte, né, que é para também justamente evitar a carne de origem de locais de desmatamento. E a equipe da AgroTools está muito motivada, porque percebeu que essa é uma discussão do futuro, né? Como o carbono, biodiversidade é uma pauta que era previsto que ela só entrasse na discussão da economia em 2030, no documento muito fantástico que é o Visão 2050. Então, nós estamos fazendo agora, na parte final, queremos fechar agora até dezembro esse modelo de educação. Vamos começar a testar já em janeiro, na expectativa que a gente possa poder sentar junto com a BPO, e vamos precisar aí do apoio da GM com a sua estratégia de comunicação, sentar com os grandes players aí de compradores, para que eles possam adicionar uma pequena variável no processo de valoração dessa carne, e valorizando o esforço do homem pantaneiro, das fazendas, né, e um reconhecimento da necessidade de compartilhar esse custo, que é o privilégio de termos espécies como onça-pintada no Pantanal. Muito bem, isso é fundamental, porque o cerco está se fechando. A Europa agora acaba de aprovar algumas leis que restringem a questão do desmatamento ou de compra de produtos que ficam em áreas de desmatamento. O problema é que eles não conhecem como funciona de fato a produção no Brasil e misturam alhos e bugalhos, enfim, fazem uma confusão danada que pode ser prejudicial ao produtor. E quanto mais a gente oferece instrumentos de avaliação e de mensuração do que está acontecendo de fato de forma positiva na produção agropecuária brasileira para esse comprador, isso faz a maior diferença lá fora, principalmente. Senhores, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui dessa nossa conversa. É sempre importante para a gente aqui no Notícias Agrícolas evidenciar que é possível, através de projetos como o que vocês estão desenvolvendo aí no Pantanal, conciliar preservação e produção e com resultados positivos para ambos os lados. No caso da produção, evita-se aí a perda de animais por conta do ataque das onças.
do lado da preservação, a manutenção dessa espécie belíssima aí que é conhecida, enfim, que representa a fauna brasileira, que é a onça pintada e a onça parda também. Enfim, gostaria de abrir os microfones agora para a gente fazer as considerações finais e entender justamente um pouquinho mais dessa necessidade de conscientização e de engajamento nesse processo de conciliação aí de preservação e produção. Vamos começar com você, Nelson, pode ser? Claro. Alexander, hoje, causa e propósitos se tornaram os motores do mundo corporativo, né? E a GM, ela tem aí um propósito de liderar as inovações que movem e conectam as pessoas ao que realmente importa. Portanto, apoiar iniciativas de biodiversidade, elas nos ajudam nesse processo e nesse compromisso que nós temos de construir um mundo melhor para esta e para as próximas gerações. E você veja quantos benefícios, né, que a gente tem ao apoiar um projeto como esse, né? Quer dizer, você está preservando a biodiversidade, você vai permitir com que as próximas gerações também tenham contato com essa riqueza, que é uma riqueza super importante para o Brasil, você está contribuindo para minimizar as perdas do negócio da pecuária, que é um negócio extremamente importante para o nosso país, e você também tem uma grande oportunidade, né, que é de associar a atividade pecuária no Pantanal, como bem comentou o Coronel Rabelo, a questão da biodiversidade, quer dizer, criar um selo de biodiversidade que vai agregar valor para o produto brasileiro, né? E isso vai ter grande repercussão e grande entrada, porque hoje o mundo está olhando para isso, e isso é muito importante, e a carne certificada com biodiversidade, ela certamente terá um valor agregado maior do que as outras e vai criar uma oportunidade aí para os produtores rurais muito importante. Então, eu diria que é uma satisfação enorme para nós da GM estar apoiando esse projeto, porque é um projeto que nos conecta, que nos mantém conectados com o agronegócio, que é um negócio extremamente importante para nós, e que nos mantém conectados com a proteção da natureza, com a proteção da biodiversidade, permitindo preservar, né, e conservar esse santuário ecológico que é o Pantanal, também para que as futuras gerações possam conhecer. Muito obrigado. Muito bom. Da mesma forma, Coronel, queria a sua versão final aí, suas considerações finais sobre o tema e essa necessidade da conciliação. Primeiro, é minha obrigação cumprimentar aí a GM na pessoa do Nelson, porque existe uma diferença muito grande de quem fala e quem faz. E quando você consegue aproximar a fala do gesto, que foi o que aconteceu da GM, é motivo de orgulho e, repito aqui, do próprio né, a gente, Alexander, que essa iniciativa inspire outras empresas do agronegócio, porque nós vivemos um momento onde o time está no seu limite. Precisamos de inúmeras ações para proteger espécies, biomas, lugares fundamentais para que a biodiversidade, né, e nós já temos hoje, me permita, os fatores pandemias estão associados intimamente a desmatamento e modificação de lugares. É fundamental que a gente tenha outras empresas, a exemplo de grande jeito da GM. E complementar aí o espaço que você abre com o seu público ligado ao agro, e cada vez mais, Alexander, é fundamental que figuras importantes como você da comunicação possa distensionar essa questão de conservação e produção, porque, na verdade, elas devem trabalhar sinergia fundamental para proteger a imagem do nosso país, para proteger a economia do nosso país e, com certeza, para proteger aquilo que nos dá muito orgulho, que são os recursos naturais. Muito obrigado. Muito bom. E quando a gente tem essa convivência entre preservação e produção, uma convivência conciliatória entre as duas coisas, o resultado é muito melhor
e, como disse o coronel, os olhos do mundo se voltam para o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, é nossa obrigação, sim, aqui no Notícias Agrícolas, trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de debate, para que você, produtor rural, que já é um conservacionista por natureza, possa se engajar ainda mais nessas causas importantes de sustentabilidade aí da produção. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se vê num próximo episódio. Até mais!